Olá, vamos para mais um podcast Fonte de Saúde. Ser fonte de saúde é compartilhar ciência, aplicação prática em consultório e também muita experiência. E para este aqui, nada mais, nada menos do que um tema interessantíssimo e não só interessante, mas importantíssimo, que é neuronutrição. E quem é minha convidada de agora? A grande, a diva, a maravilhosa Dani Lodetti. Dani, muito obrigada por aceitar esse convite e vamos explicar para as pessoas o que é neuronutrição e como é que a gente trabalha isso. Porque eu sei que é um desafio as pessoas entenderem que o que a gente come tem reflexo direto nas nossas emoções e no nosso cérebro, não é não? Muito. Ivan, você sabe que a Van, ela me chama. Eu não pergunto nem aonde. Eu já cheguei, já estou dentro, chegada, e é isso mesmo. Obrigada pelo convite. Faço questão, né, de sempre participar de tudo o que diz respeito à neuronutrição. E a neuronutrição é justamente essa parte, essa via da nutrição que trabalha a nutrição do cérebro, para a produção de neurotransmissores, para a prevenção de doença, para a redução de sintomas de doenças como Parkinson, Alzheimer, para a melhora cognitiva, para a redução de sintomas de TDAH e também para quem quer ter um cérebro saudável. Não precisa ter nada de errado para cuidar do cérebro, né? Então a parte preventiva, a parte de cuidado geral do cérebro para que ele seja mais eficiente, a gente tenha inclusive, né, passe pelo climatério menos conturbado, e neuronutrição faz isso tudo. E o melhor, Van, com evidência científica, não sou eu que estou inventando. Porque a gente precisa ter base científica comprovada até para garantir eficácia e segurança. E esse é um ponto extremamente importante, porque quando a gente fala de cérebro, quando a gente fala de sistema nervoso central, e a gente fala de procura pelo equilíbrio, né? Eu acho que essa é a grande chave para mim, né? Todo mundo hoje está com um grau de desequilíbrio. Como é que você faz para se autorregular e para se equilibrar? Né? Então, como é que a gente pode agir positivamente e assertivamente para isso acontecer? Eu trabalho com planta já há muito tempo e a gente já usa, por exemplo, o chá de melissa, né? Antes eu só usava o chá de melissa, que está ali na prática integrativa de SUS, e hoje é muito bem aceito. Mas se eu tenho um chá de melissa, se eu tenho um produto acabado, ou seja, um suplemento que a gente já tem na farmácia magistral à base de melissa, eu vou conseguir resultados muito mais corretos e com doses ajustadas. Por quê? Porque desde aquele chazinho de melissa que eu comecei há 30 anos para hoje, nós temos estudos científicos dando esta base. Então, quando a gente fala do que a gente vai comer para tá com o cérebro melhor, né? Essa névoa, né? Porque a gente tem esse brain fog, que é a névoa mental, ela não tá só no climatério, não tá só na menopausa, ela tá em muitas fases da nossa vida, porque a gente se desregulou, não é? Sim, exatamente. É muito fácil a gente fazer o cérebro sair do equilíbrio. Ele é enfim, um órgão extremamente sensível. Então, basta assim alguns dias com alimentação desequilibrada ou mesmo uma deficiência de algum nutriente. Isso já pode ser gatilho por equilíbrio do cérebro já perceber. Então, por exemplo, né, um exemplo, pessoas com enxaqueca, né, alimentos podem ser gatilhos, ou mesmo pessoas que têm fadiga, ou pessoas que têm alteração de humor, um quadro depressivo. Alterações pontuais na dieta, na rotina, já são percebidas pelo cérebro. Então, altera a produção de neurotransmissores, altera, né, a produção de energia, de ATP, a comunicação entre os neurônios. E por isso que a gente, por isso no climatério, né, que é no caso, eu falo muito porque estou passando por essa fase. A gente nunca sabe como que a gente vai acordar naquele dia. Então, é importante usar a alimentação e os suplementos para trazer ao cérebro muito mais equilíbrio e mais qualidade de vida. E a neuronutrição é uma ferramenta sensacional, que inclusive eu digo que tem que ser feita desde sempre. Né? Sim, Da mesma sim. forma, passo protetor solar para a prevenção de câncer de pele. E do seu cérebro, o que é que você está fazendo para que ele seja eficiente
e ajude no tratamento ou na prevenção de doenças, né? A gente tem que fazer a nossa parte, não somos vítimas do sistema só não. Eu tratei durante muitos anos, eu trabalhei com um psiquiatra, eu trabalhava com 4 numa época. Eles me enviavam bastante paciente, porque a medicação que eu tô te dando, ela te dá ganho de peso, e aí você vai lá tomar chá verde, porque vai reduzir o seu peso. E aí a primeira coisa que eu dizia era assim, você não pode chegar perto do chá verde, porque ele aumenta a toxicidade da sua medicação. Então entender as interações também é muito importante. Só que o paciente melhorava muito. Por quê? Porque eu fazia a suplementação correta. Os meus esquizofrênicos, eles sabiam, né? Porque a esquizofrenia é muito difícil de gerenciar. Eles sabiam que eles não podiam ficar sem comer, porque eles não podiam entrar em hipoglicemia. Então, estabelecer, numa época em que a gente não tinha nem estudo de índice glicêmico e carga glicêmica, a gente sabia que eles não podiam ficar em jejum, porque a hora que ficassem em jejum, aquela queda de glicose era um grande gatilho para surto. E foi um trabalho maravilhoso desenvolvido na equipe, porque eu tive uma paciente que ela chegou para mim com 19 medicamentos ao longo do dia inteiro, e ela veio para emagrecer, porque o médico queria que ela emagrecesse. Ela acordava, tomava 3 medicamentos já com o refrigerante, porque ela dizia que o refrigerante era o que deixava ela acordada. Então ela tomava 600 ml de refrigerante com as medicações. E ao final de 3 anos, nós conseguimos deixá-la com 4 medicações e nenhum surto. E aí foi um trabalho muito lindo, porque a gente deu dignidade para essa mulher. A partir do momento que ela foi se tratando, ela ganhou autonomia, ela mudou de casa, ela passou a viver sozinha. Então, tudo isso fruto de olhar para a escolha alimentar, olhar para a suplementação e entender, inclusive, o mecanismo do eixo cérebro-intestino, que na época ninguém falava, mas Dr. Hélio Umpova já tinha o livro publicado, O Intestino como Segundo Cérebro. E é por isso que eu sou tão entusiasta de algumas teorias novas. Acho que sempre quando se fala alguma coisa, se levanta alguma lebrezinha, tem fumaça que vira fogo bom pra gente. Com certeza. Cada vez mais informação pra gente trabalhar com segurança. E sair do comum. Sem aterrorizar as pessoas, né? Não, porque eu sei que às vezes vocês devem ouvir coisas aí na internet, rede social, que dão uma bugada aí na mente, porque as pessoas estão fazendo terrorismo. E a nutrição, as ciências, né, de como a gente pode entender como o organismo funciona e como a gente previne e trata as doenças, ela não é esse oba-oba, não é sensacionalismo, é algo muito sério com evidência científica, que é o que a gente faz. E você dando o exemplo da sua paciente com esquizofrenia, o mesmo eu falo para o TDAH, Van. Sim. Né? Hoje, o paciente com TDAH, é importante que ele evite aqueles alimentos que levem muito à glicemia. Os picos de glicose para um paciente com TDAH, eles podem, naquele momento, acentuar os sintomas, principalmente de hiperatividade, de ansiedade, de falta de foco. Então, dependendo de como, por exemplo, um adolescente, uma criança, se alimenta no café da manhã e vai para a escola, isso molda a forma com que ele vai ter assim, as suas funções executivas, o foco, a atenção, a concentração, a memória, durante o período de aula. Então, ele se alimenta mal, toma medicação. Tem-se o quê? A medicação não está trazendo muito efeito, vamos aumentar a dose da medicação e com isso os efeitos colaterais e os riscos de todo o medicamento. Então, associar, né, com a nutrição adequada, com a suplementação, nós temos pacientes com TDAH. Se eles têm deficiência de zinco, de ferro, de magnésio, baixo consumo de ômega 3, isso pode acentuar os sintomas, não é a causa, mas a produção, a química cerebral adequada, ela é, né, bastante prejudicada na falta desses nutrientes. Então é muito importante hoje a gente entender do que o cérebro precisa para ter um bom desempenho cognitivo, por exemplo, na questão do TDAH. E aí entrar com a suplementação necessária, individual. Não tem lá um pacotinho pronto, tá aqui o suplemento para TDAH. Não, cada paciente tem a sua individualidade, a gente faz exame de sangue, fazemos contato com o médico para entender a medicação, faz uma anamnese bem feita, exatamente, né? A alimentação, intestino, porque no TDAH existe muita desbiose sugerida na literatura.
Então, tem muita coisa que deve ser feita, que vai além da medicação, é a ponta do iceberg. E eu tenho um TDAHzinho em casa, né? Eu vivo isso há 2 anos e meio em casa, após o diagnóstico. E é outra vida, Van. É outra vida para ele e é outra vida para nós. Porque a família, ela entra numa... Nossa, o que eu posso fazer? Aonde que eu, né, ajudo? Procurar um nutricionista que trabalhe com neuronutrição, né, no TDAH ou em depressão, em ansiedade, esquizofrenia, dor crônica, faz muita diferença. E nós aqui no podcast Fonte de Saúde, nós somos e transbordamos ciência e acessibilidade.